Iremos analisar agora o código-fonte da tela Orçamento Detalhe. Bom, então, aqui no pacote com.t2tirp.vendas.cliente, eu tenho a classe Orçamento Venda Detalhe. Ok? Bom, então, nessa tela, o usuário vai poder cadastrar, né, ou alterar os dados de um orçamento de uma venda. Tá? Então, primeiramente, aqui eu tenho 3 botões: um Edit Button, um Reload Button e um Save Button. Tá? Esses botões eles estão vinculados a este form, ok? E este form ele está vinculado ao VO com T2TIRP venda Java orçamento pedido venda cabe VO, ok? Nesse form nós temos os atributos referentes a esse VO, tá? Então temos aqui os dados do vendedor, do cliente, as condições de pagamento e a transportadora. Lembrando que esses 4 objetos referentes a esses atributos, eles são lookups, ok? Nós temos aqui um combo box tipo de orçamento, temos também um combo box frete, tá? No caso aqui o frete vai indicar por conta de quem será o frete, tá? Será do emitente ou do remetente, ok? Bom, nesses dois combo box existe uma configuração, né? Um item, um atributo que você informa para que o sistema inclua as opções que serão disponibilizadas nesse combo box, tá? E qual que é esse atributo? É o atributo Domain ID. Tá? No caso aqui, como estou selecionado o tipo do frete, o Domain ID desse objeto é o tipo orçamento. Tá? Na verdade, aqui está selecionado o tipo do orçamento, tá? Não é o tipo do frete. Então, o Domain ID desse combo box é o tipo orçamento. Tá? Lembrando que esse objeto é um combo box control. Tá? É um objeto que faz parte dos componentes do OpenSwing. E onde é definido esse domínio, tipo do orçamento? Bom, da mesma forma nós temos aqui o domínio tipo do frete. Tá? Esses domínios eles são definidos aqui no pacote com .t2tirp.padrão.cliente. Nós temos a classe menu. Tá? Nessa classe menu nós temos aqui o método que é chamado após o login do usuário ser realizado com sucesso, ok? Então, ao realizar o login, são definidos alguns domínios, os domínios que serão utilizados pelo sistema. Tá? No caso aqui eu tenho o domínio tipo pessoa, tipo sangue, domínio sexo, tipo centro resultado, tipo de orçamento, tá? Que é um dos domínios que nós estamos utilizando ali na tela de orçamento detalhe. Temos também o domínio tipo frete. Tá? Então você cria um objeto da classe domain, tá? Instancia esse objeto passando como parâmetro o nome do domínio. Tá? Esse nome é o nome que você vai informar aqui nesse atributo domain ID, tá? Tipo orçamento. Ok? Então você cria o domínio e informa quais são as opções que esse domínio vai conter. No caso do domínio tipo de orçamento, eu tenho a opção 0, que é o orçamento, que é o tipo de orçamento, que é o orçamento, e tenho a opção, aliás, aqui não é 0, tá? Aqui é a letra O. E aqui é a letra P, tá? Que é o tipo de orçamento, que será, no caso, um pedido. Tá? E da onde que eu tirei essas informações? O e P. Bom, se eu abrir aqui o DER, eu vou acessar aqui a tabela orçamento pedido venda cabeçalho. Aqui está.
Bom, aqui eu tenho a tabela orçamento, pedido, venda, cabeçalho e tenho aqui os seus atributos, tá? Então o atributo tipo, que no caso representa o tipo do orçamento, ele pode conter os seguintes dados, tá? Lembrando que esse campo, ele é um campo do tipo char1, então ele vai ser guardado somente um caractere, tá? Então, se for O, significa que é o orçamento. Se for P, significa que é o pedido, ok? Então, foi o que nós informamos aqui nas opções desse tipo de domínio. O para orçamento e P para pedido, tá? Aqui na tela, o usuário vai visualizar esse segundo parâmetro que nós informamos aqui no método add domain pair, tá? O usuário então vai visualizar aqui orçamento e pedido. Só que quando o sistema gravar no banco de dados, ele vai gravar esse primeiro parâmetro aqui, no caso O. Se o usuário selecionou orçamento, ele vai gravar O. Se o usuário selecionou pedido, ele vai gravar P. Ok? Da mesma forma que o domínio tipo de frete, tá? Aqui no DER nós podemos visualizar também as opções. O tipo de frete C para CIF e F para FOB. Ok? Então, é dessa forma que nós definimos os domínios, tá? Os domínios que são utilizados nos combo box que estão sendo utilizados aqui na tela de orçamento detalhe, tá? Então aqui você define as opções e logo após você tem que incluir aqui no objeto domains, tá? Esse é um objeto criado aqui na classe menu. Lembrando que essa classe menu é uma classe padrão aí do OpenSwing, tá? Então você também tem que incluir esse domínio que você criou dentro aqui desse objeto domains, tá? Então aqui nós estamos incluindo o domínio tipo de orçamento e o domínio tipo de frete. Nós estamos incluindo esses dois domínios nesse objeto domains, tá? Que são os domínios utilizados pelo OpenSwing, tá? Que serão utilizados pelo sistema. Ok? Bom, nós temos aqui os outros atributos. Nesses outros atributos nós não temos nenhuma observação adicional, tá? No caso aqui, código é um campo texto normal, temos os campos datas, tá? Uns campos valores, um campo observação, que é esse campo observação, como ele é um campo do tipo text no MySQL, aqui nós utilizamos um text area control, ok? Logo depois nós temos aqui os itens do orçamento, tá? Aqui nos itens do orçamento nós temos uma grid que representa esses itens, tá? E temos aqui os botões vinculados, um botão de insert, um botão de edit, um botão de delete, um botão de reload e um botão de save, ok? E aqui nós temos os atributos desses itens, tá? Lembrando que esse campo produto ele também é um lookup, tá? Nós vamos ver a configuração desses lookups aqui no código-fonte dessa tela, tá? Os outros atributos são atributos da própria tabela orçamento pedido detalhe. E essa grid ela está vinculada ao VO com T2TIRP venda Java orçamento pedido venda det VO, ok? Vamos aqui então analisar o código-fonte dessa classe. Primeiramente nós criamos aqui vários objetos, tá? Que esses objetos são os lookups controllers e os lookups server data locator. Então nós temos aqui o vendedor controller, o vendedor data locator, cliente controller, cliente data locator, transportadora controller, transportadora data locator, condição pagamento e produto controller e condição pagamento e produto data locator, ok? Então aqui nós criamos todos esses objetos. Logo depois nós definimos aqui o controller do nosso form, tá? Que é o form aqui do orçamento cabeçalho, ok? Esse controller é definido aqui através do parâmetro do construtor dessa classe, que é o orçamento venda detalhe controller, tá? Essa classe também está aqui no pacote com.t2tirp.vendas.cliente, que é o orçamento venda detalhe controller.
aliás. É esta classe mesmo, tá? Orçamento, venda, detalhe, controller. Ok? Bom, os próximos procedimentos, nós definimos aqui, instanciamos, né, o objeto orçamento, venda, itens, controller, tá? Que foi criado logo aqui acima. E definimos o controller da grid e também o data locator da grid, tá? Da grid que vai mostrar os itens deste orçamento. Logo depois nós temos as configurações dos lookups, tá? Aqui primeiro nós temos a configuração do lookup do vendedor, onde nós definimos o VO, o Value Object, né? o nome do VO desse lookup, no caso aqui o VO vendedor VO, lá do pacote com T2TI RP Cadastro Java, tá? Definimos os atributos que serão mostrados lá na nossa tela de lookup, tá? E configuramos aqui também os métodos, tá? Os métodos que serão executados, né? No caso são as actions, os nomes das actions que serão chamadas lá no lado do servidor para importar os dados do vendedor e também validar os dados do vendedor, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o grid method name, que é o importa vendedor. Então significa que aqui no lado do servidor, no pacote com.t2tirp.vendas.servidor, tá? Nesse caso, eu não estou dentro do pacote vendas, tá? Por quê? Porque esse objeto vendedor, o vendedor VO, está dentro do pacote cadastros, tá? Então, a importação dos dados do vendedor vai estar aqui no pacote com.t2tirp.cadastros.servidor. Então, eu tenho aqui a classe importa vendedor action. Ok? Primeiro, no método getRequestName, nós temos aqui a definição do nome desta action, tá? No caso é o importa vendedor, que é a mesma, que é o mesmo nome, né, que nós informamos aqui no método setGridMethodName, ok? Então, quando nós chamamos a tela de lookup do vendedor, tá? É quando o usuário clica aqui neste botão do lookup do vendedor, tá? Vai ser executado aqui o seguinte método, o método executeCommand da classe importa vendedor action, tá? O que será realizado? Vai ser buscado todos os vendedores que estão cadastrados no sistema, tá? Então o Hibernate vai realizar essa busca e retornar com esses dados lá para o lado do cliente, ok? E vai mostrar esses dados, né, os dados dos vendedores, em uma tela, uma janela de lookup, ok? Lembrando que essa janela de lookup é uma janela padrão do OpenSwing, ok? E que está sendo configurada nesses parâmetros que foram informados neste bloco de código, tá? Bom, o próximo passo é realizar a configuração do lookup do cliente. Antes, nós vamos ver o seguinte, tá? Eu esqueci de mostrar aqui a classe que realiza a validação dos dados do vendedor, tá? Então eu tenho aqui o método valida vendedor, né? Aliás, o nome da ação, da action lá do servidor. Nós definimos aqui através do método setValidationMethodName, tá? Que é o valida vendedor. Então, aqui no lado do servidor, também no pacote cadastro servidor, nós temos a classe valida vendedor action. Primeiramente, nós temos a definição do nome dessa action, que é o valida vendedor, e logo depois nós temos aqui a validação em si, tá? Como é que é feita essa validação? Primeiro, é buscado um parâmetro, tá? Que é informado aqui por padrão quando o usuário chama essa validação, tá? Quando que é chamada essa validação? Aqui no objeto lookup, no caso aqui é um code lookup control, quando o usuário informa algum dado dentro desse lookup e esse lookup perde o foco, o sistema vai fazer uma validação dos dados que foram informados neste lookup, tá? Então, é nesse momento que é chamado aqui o método executeCommand
da classe valida vendedor action. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai buscar o parâmetro que foi informado, tá? No caso, ele vai buscar o valor que foi informado aqui dentro desse objeto lookup, que no caso aqui nós estamos informando o ID do vendedor, tá? E ele vai buscar os dados do vendedor de acordo com aquele ID que foi informado, tá? Se o sistema encontrar um vendedor com esses dados, com esse ID, ele já vai preencher aqui automaticamente o nome do vendedor. Caso contrário, né, caso não seja encontrado o vendedor com aquele ID informado, o sistema vai informar que aquele vendedor não existe ou que não foi localizado. Ok? Bom, então esse é o procedimento que é realizado na validação do vendedor. Tá? Então, continuando aqui nas configurações dos lookups, nós temos aqui agora a configuração do lookup do cliente. Tá? Então, da mesma forma que nós fizemos com a configuração do lookup do vendedor, nós temos aqui a definição do seu VO, no caso cadastro Java cliente VO, temos a definição dos atributos, né, que serão mostrados, que serão utilizados pelo sistema, no caso os que serão utilizados pelo sistema, que serão mostrados na janela de lookup que será aberta para o usuário selecionar o cliente. Ok? Logo depois nós definimos os métodos, né, as actions lá do servidor, que serão utilizadas para importar o cliente e validar o cliente. Tá? Então, se nós viermos aqui no pacote cadastro servidor, nós temos aqui a classe importa cliente, que realiza os mesmos procedimentos que nós vimos lá na importa vendedor. Tá? Primeiro nós temos aqui a definição do nome desse método, dessa action. Logo depois nós temos aqui o código que realiza a busca, né, dos dados lá no banco de dados dos clientes. Ok? E da mesma forma temos a classe valida cliente action. Tá? E da mesma forma que é feito lá com o vendedor, se o usuário informar algum dado lá no código lookup control, ele vai pegar esse dado, buscar o cliente cujo ID seja o dado informado lá pelo usuário e retornar com esses dados para o cliente, lá para a aplicação do lado cliente. Né? Bom, logo depois nós temos a configuração do lookup da transportadora. Tá? Então, da mesma forma que o cliente, da mesma forma que o vendedor, nós configuramos o VO da transportadora, que no caso é o cadastro Java transportadora VO. Tá? Então aqui nós temos as definições dos atributos da janela de lookup. Temos aqui também a definição dos métodos, né, das actions, que realizará a importação e a validação da transportadora. Tá? Então aqui no mesmo pacote nós temos aqui importa transportadora action. Tá? Temos a definição desse método, dessa action, do nome dessa action, e temos aqui a execução, né? No caso, a busca dos dados das transportadoras que estão cadastradas no sistema. Da mesma forma, nós temos lá a classe valida transportadora action. Ok? Então aqui nós temos a definição do nome dessa action e logo depois o método execute command, onde será validado os dados da transportadora que o usuário informou lá no código lookup control. Ok? Bom, então continuando, agora nós temos a configuração do lookup das condições de pagamento. Tá? Então, da mesma forma que foram feitas as configurações dos lookups anteriores, também foi feita aqui para as condições de pagamento. Tá? Só que dessa vez o pacote da condição pagamento VO é com T2TIRP venda Java. Tá? Então aqui também nós temos a definição das configurações da janela de lookup e aqui os métodos que serão executados para importar e validar as condições de pagamento. Só que desta vez essas classes, né, que realizará a validação e a importação estão aqui no pacote com .t2tirp .vendas.servidor. No caso aqui é a classe importa condição pagamento action, tá? Onde nós temos aqui a definição do nome dessa action e aqui nós temos o código para buscar os dados das condições de pagamentos cadastradas lá no banco de dados, ok?
Aqui no caso nós iremos buscar todas as condições de pagamento. E logo aqui nós temos também o valida condição pagamento action. Tá? Então, da mesma forma que foi mostrado anteriormente, temos a definição do nome e o código para validar aquela condição de pagamento. Ok? Temos também a configuração do lookup do produto, tá? Onde nós definimos o VO, no caso lá do pacote cadastros, definimos os seus atributos e o nome da classe que realiza, aliás, o nome do método que realiza a importação dos dados e o nome do método, nome da action, né, que realiza a validação desses dados. Então, novamente aqui, no pacote cadastro servidor, nós temos aqui o valida produto action, tá? Essa classe irá realizar a validação dos dados dos produtos informados lá pelo usuário. Temos também aqui a classe importa produto action, ok? Onde o sistema vai buscar os produtos que estão cadastrados no banco de dados, ok? Bom, logo depois eu tenho aqui o método getGrid1, onde eu vou retornar a grid control 1, que é a grid onde é mostrado os itens desse orçamento, tá? Tenho aqui também o método getForm1, onde eu vou retornar o form1, onde é informado, é mostrado os dados do orçamento cabeçalho, tá? Temos aqui também o getItensController, tá? Esse método getItensController, ele vai retornar para a gente o controller da grid dos itens do orçamento, ok? Bom, esse foi o código desenvolvido aqui na tela, né, do orçamento venda. Nós iremos ver com mais detalhes o código da classe orçamento venda detalhe controller e também aqui da classe, aqui no pacote vendas cliente, nós temos aqui também o controller dos itens desse orçamento, tá? Então nós temos aqui orçamento venda itens controller, ok? Então nós vamos ver o código fonte desenvolvido no próximo vídeo.